começando mais uma live aqui no canal da Adoção. Bom, gente, eu tô aqui pensando. Ontem foi Dia das Mães, né? E hoje, não por acaso, traremos uma história emocionante. Uma mãe, assim como você, eu, talvez alguém que nem esteja assistindo essa live agora, mas que, ao adotar uma criança, teve vontade e realizou esse sonho de amamentar o seu filho ou a sua filha. Então a gente vai ouvir o depoimento da Priscila hoje. Ela deve estar chegando, já chegou, pontualíssima. Vamos ver, vamos ver. Boa noite, meu pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram o Dia das Mães? Espero que tenham passado um domingo maravilhoso. Para aquelas que já estão com seus filhos, também para aquelas que estão aguardando, assim como eu, né, na ansiedade. Ah, chegou! Tudo Estão me bem, ouvindo Pri? bem? Muito bem. As pessoas Tá estão bom. ouvindo a Priscila? Ela é tecnológica, ela vem com headset, microfone, acessório. Na verdade, é que a gente tem uma participação especial aqui, né? Ah, é? Isso. E aí eu falei, vou Olha! colocar o head para o som fixar, porque ele vai gritar, ele vai querer participar aqui da forma dele. Olha essa arte. Maravilha! Olha Ele é a essa estrela arte. da noite. Oi, Fabi! Desce, meu Oi, amor. Gisele. É, gente, vocês viram, né? Você O viu, negócio aqui né? vai melhorando. A gente está modernizando aqui o sistema do canal da adoção. Vocês perceberam, né? A convidada já vem pronta. Adorei, Pri. Parabéns. Aliás, parabéns pelo seu dia ontem. Um dia muito Ai, especial, um dia muito obrigada. querido. E para quem não viu, ainda está lá no feed a história da Priscila, mas assim, um trechinho do como foi que ela conheceu e o dia especial que foi. Então, assim, Sim. claro que ela vai falar, mas quem quiser ver a cena, tá lá no feed do canal da adoção, tá? É só entrar lá para ver. Fiz uma pequenina aí, ediçãozinha, só para vocês verem um trechinho que eu julguei muito especial, que foi o primeiro encontro dela com o Pedro. Legal. Que delícia. Então, Pri, bom, já vou avisando as nossas convidadas e convidados que essa live, em função do horário, hoje por ser às 21 horas, nós temos uma criança junto com a mamãe, então a gente não vai poder fazer o nosso tempo normal, tá? A gente vai fazer um tempo reduzido, então eu espero que vocês entendam e se tiverem perguntas, deixe que depois, se a Priscila, no decorrer da semana, ela vai respondendo para vocês, tá bom? Legal. Então, Pri, esse é o seu momento. Conte-nos um pouco da tua história. Ai, legal. Olha aqui minha historinha aqui comigo. Quem é mamãe já sabe, né? Então me desculpem se eu interromper por algum momento. Eu sou mãe do Pedro e sou mãe de Pet também. Então, olha essa belezura. Eu estou Cadê? no Não tá quarto do. mostrando? Não? Peraí. Não, não dá pra ver. Ah, agora sim! Viu, viu? E o que eu fiz? Eu entrei no quarto do Pedro, joguei um monte de livro, um monte de brinquedo para ele, né, interagir Dá uma aqui. Vou contar distraída. agora, o que, né, contar um pouquinho para vocês. Então, vem aqui no colinho da mamãe. Deixa eu só pegar ele um pouquinho, gente. Peraí. Claro, Vamos ver se ele claro. fica quietinho aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Quer ver lá? Vamos contar com a mamãe nossa história? Vamos ver se ele fica. Tá gripadinho. Convidado. Vamos lá. Ele já chegou tirando o microfone da É, mamãe, mas vamos lá. é assim mesmo. Vamos lá. Então, Tá assim, perfeito. gente, eu e meu esposo temos hoje 11 anos de casado. E a gente sempre assim tinha essa ideia da adoção em mente, mas como qualquer outro casal, a gente vai levando a vida e aguardando as coisas acontecerem. Não tivemos um filho naturalmente e quando nos deparamos com uma dificuldade, a gente falou: nossa, não vamos nem nos preocupar com o tratamento, nada disso. Vamos partir para a nossa ideia, né, que sempre foi a adoção. E foi assim que a gente foi e seguiu em frente, né? Todo mundo acho que sabe um pouquinho como é o processo. Nós ficamos quase um ano para entrar na fila. Demos entrada na fila, ficamos 2 anos e 2 meses na fila. E no dia do meu aniversário, eu recebi meu lindo presente, que foi o Pedro. Eles ligaram um dia antes, era 6h30 da noite. Meu esposo atendeu, ficou assim, sem saber o que falar. Priscila, amanhã
um bebê, 9 dias, tal. E aí eu só olhei pra ele e falei assim, Eliel, amanhã é meu aniversário. E a gente começou a chorar. Pensa se eu conseguir dormir, por mais que todos recomendaram, um bebê, durma bastante essa noite. Não ia resolver. Não Pois consegui é, né? dormir. Não. E a gente teve, né, o nosso belo encontro e foi muito especial. Tem lá no canal, né? Então, quem quiser dar uma olhadinha depois como foi, nós fomos buscar o Pedro na maternidade, né? O nome Pedro a gente que escolheu, era o nome que a gente sempre gostava para menino e deu tudo certo, a gente conseguiu colocar nele. Eu acho que é só, né? Senão eu vou adiantar toda a história. Na Eu acho verdade, que é como só. a Priscila já comentou, né? Foi um encontro muito especial no dia do aniversário dela. Então, assim, eu recomendo, gente, vocês darem uma olhada no vídeo, porque é de emocionar qualquer pessoa. Agora, uma dúvida que eu fiquei: daquele dia em diante, você já levou ele para casa? Foi no Naquele dia mesmo que. dia. Eu cheguei no fórum meio-dia. Que Aí a psicóloga bênção! foi. A psicóloga conversou com a gente e falou assim: vocês querem conhecer? Olha a pergunta. Na hora, né? Sim! Aí a gente foi para a maternidade e aí é o vídeo que, né, que é aquele Sim. vídeo a gente chegando na maternidade, conhecemos o Pedro e até o tempo da maternidade nesse primeiro encontro foi muito rápido porque ela deu essa recomendação. Vai lá, depois você volta aqui e dá a sua resposta. Então, a gente viu o Pedro, pegamos no colo tudo, não precisaria ir vê-lo para dar a resposta, né? Mas era um procedimento que ela solicitou. Recomendou, né? E aí fomos na maternidade, voltamos no fórum, falamos sim, né? E aí ela falou: então espera um pouquinho que a juíza vai dar a documentação para vocês irem no cartório registrar ele. Outra emoção. Porque a gente falou, meu Deus, a gente que vai registrar ele. Nossa, foi um dia de muita felicidade. As pessoas no meu Facebook não sabiam se me parabenizavam pelo meu aniversário ou ninguém entendia o que estava acontecendo, porque nem todo mundo sabia, né, ao certo que Sim, era. sim, Foi um sim. dia muito, muito especial. Eu fui nesse dia, eu cheguei em casa às 7 da noite com o Pedro. Foi esse horário que eu fui almoçar. Eu não tinha nada, Lu. Nada, nada. Por quê? O meu perfil era de 0 a 4 anos. Era Eu muito nunca aberto, né? imaginava que viria um bebê. Tipo, Deus quis assim mesmo, que fosse um bebê. Então eu não tinha nada. Uma amiga que me socorreu num dia antes, aqueles grupos de amigas, né? Eu falei, gente, vou conhecer meu filho amanhã. E aí ela falou assim, Pri, eu tenho uma sacola de roupa do Bernardo no carro. Eu ia deixar na minha mãe, tô te levando agora. O Perfeito! Pedro saiu da maternidade com as roupas do Bernardo, tudo deu certo, porque não dava tempo de pensar em nada, nada, nada. Que loucura! Eu ia te perguntar o que mudou, mas assim, pela sua cara, pela sua expressão, pelo seu jeito de. Foi algo muito fantástico, né? A sua vida fez um giro, assim, e Sim, girou para uma sim. situação reveladora, maravilhosa. Claro que deve ter tido momentos, né? Do tipo, ai meu Deus, como é que eu resolvo isso? Ai, como é que eu faço isso? Ai, como é que eu lido com isso? Mas faz parte, Sim, né? com Agora, certeza. E mãe é isso, né? A gente vai aprendendo sempre. sim. Agora, uma curiosidade que, na verdade, não é uma curiosidade minha, mas com certeza é uma das curiosidades das nossas seguidoras aqui do canal da Adoção, é que, como você pegou ele com dias, você logo pensou já em como que eu vou fazer? Vou dar leite? Vou comprar? Vou... Como foi isso? Conta pra gente, porque para quem viu a chamada da live, a gente aqui está discutindo o poder de amamentar um bebê assim que ele chega após a Sim, adoção. E no caso da Priscila, ela teve essa bênção de Deus também. Você foi uma mulher muito sim. abençoada, mulher. Graças a Deus. Muito. Deus Foi o pacote concede completo. assim. Você e a sua família toda. Sim, sim. Ó quem quer aparecer, ó. Quer dar um oi. Manda um beijo. Manda um beijo. Ai, mandou um beijo. Ah. Lindo! Um beijo para Tá você também, gripadinho. Pedro. Já já vai ficar Então, bom. mamãe, olha, acha que tem coisa melhor do que ouvir isso? É. Então, como foi? Quando eu fui buscá-lo na maternidade, eles deram um papel da alta e a enfermeira já disse para mim assim, Priscila, você quer participar aqui do banco de leite, né? A gente estimula. E aí eu na hora falei, eu quero.
Porém, o Pedro já estava indo para casa, né? Então não teve jeito. Ela deu uma lista de leites que ele podia tomar, da fórmula, né? Para que quando a Uhum. gente chegasse em casa. E meu marido foi na farmácia e comprou. Ele começou a tomar o Nestogeno, que foi o que ele se adaptou. Porém, eu fiquei com aquilo, né? Ela falou: você pode vir aqui. Aí começou, eu pensei, como que eu vou fazer para ir com o Pedro para lá? Eu não quero deixar ele também em casa e eu ir até lá. E aí foi então que eu falei com o meu médico, ginecologista, e ele falou: não, eu vou te passar. Eu tomei 2 medicamentos para que descesse o leitinho dele. Ele chama Equilide, que esse medicamento gera a prolactina, e um spray nasal chamado Sintocinon, que na verdade ele estimula, libera ocitocina. Então isso faz o leitinho descer. Porém, não foi fácil, fácil não. O Pedro já estava na mamadeira, depois de 3 dias que eu comecei com a medicação. Então demorou mais uns 3 ou 4 dias para o leite descer. Pensa um menino morto de fome, que era ele, se no começo ele queria pegar meu peito. Não queria, porque ele estava acostumado com a mamadeira, vida fácil, né? Moleza quem não gosta. Então foi bem difícil o começo. Minha mãe ficava em casa e me ajudava, e ela falava assim: ai, filha, porque ele chorava quando eu tentava colocar ele no peito. Aí minha mãe: filha, desiste, ele não quer, né? Mas não, aí a gente foi até que na minha empresa eu liguei para um serviço de apoio que eles têm para quem tem bebê e veio uma enfermeira. Aí que eu tive uma orientação melhor. Ela veio até minha casa e ela me ajudou e me explicou que assim, é, todo mundo que tem intenção de amamentar o seu filho, no caso de adoção, tem que ter essa consciência. O leitinho que vai sair para ele do nosso peito nunca vai ser igual de uma pessoa que ficou gestante. Ela até me deu um exemplo que ela cuidava de duas moças, né, um casal, que as duas amamentavam a bebê, era uma menina, e mesmo assim elas tinham que dar mamadeira. Então, quando eu tive essa orientação, eu fiquei um pouco mais tranquila, porque eu estava tentando dar amamentação exclusiva, por isso que ele chorava. Ai, Aí ela me orientou assim, ela falou: Pri, você vai dar primeiro um pouquinho leitinho da mamadeira, para quando ele não tiver mais com aquela super fome, ai, aí tem que você ser coloca no perfeito. peito. Isso. E aí, assim, foi fluindo, né? E aí ele foi pegando o peito. O ápice, assim, digamos que deu super certo, que até depois que eu descobri que saiu muito leite, foi que no meio dessa amamentação eu tive uma virose. E eu até Olha, falei, desisti de amamentar. Eu falei, nossa, como que eu vou fazer? Vou ter que ir para o hospital tomar remédio, né? Amamentando, a gente fica com medo de tomar remédio. E me deram um Plasil na veia. Depois daquele dia, mas jorrava leite, eu tinha que dormir com uma toalha embaixo do meu seio, de tanto leite que saía. Aí foi que o Pedro mamou para valer mesmo, porque daí ele saía, né, em quantidade que ele queria e foi bem bacana. que loucura, que história, que saga. Vocês veem, gente, Sim, mas ó, desistir uma nunca. coisa. Sim, mas uma coisa é importante a gente deixar aqui registrado, tá? Esses 2 medicamentos que a Priscila tomou foi assim com consentimento médico, com Sim, acompanhamento. Então não foi por um acaso. Não, eu ressalto essa informação, porque às vezes as pessoas, de repente, podem se automedicar. Ai, então eu vou ter um bebê, e às vezes tem que ver a idade, a faixa etária, o nível de hormônio, porque com certeza você já estava com acompanhamento, você era o seu médico, né? Ele já te conhecia. sim, já me Então, conhecia. provavelmente ele falou, olha, não há problema nenhum. Por exemplo, se você tem uma restrição de saúde, talvez você precise saber se você pode tomar esses Sim. 2 medicamentos. Então, vamos só deixar isso claro para depois, né, não gerar. Ah, então é só tomar que o leite desce. Não, não é assim. Então, Não, não. peça E um aí, até uma aconselhamento médico. informação importante é que, assim, o ideal para quem quer amamentar é já começar a estimular pelo menos 8 meses antes. Só que a gente sabe que na questão da adoção a gente nunca sabe quando a criança É. chega, né? Uhum. Então, a gente. Mas eu acho que vale a pena, já fala com o seu ginecologista, já questiona se for um Sim, perfil isso que vai pode. ser de uma criança menor, que ainda tá no peito, acho que vale a pena pelo menos já saber. Porque daí quando tiver informação, a criança chegou, eu já sei o que eu vou fazer, eu já tenho um caminho a seguir ali. Sim, e tem outras coisas, né? Às vezes não é só tomar esses 2 medicamentos, às vezes é
tomar uma vitamina de reforço, tomar cuidados para a sua saúde estar saudável, sabe? Para você estar Sim, sã. E quando chegar o momento certo, você já está bem nutrida em todos os aspectos, né? A mulher grávida, antes de engravidar, não toma ácido fólico. Então, fazer todos perfeito. os, né, os exames para que você já se prepare. E aí, de repente, se houver um período tão curto quanto foi o da Priscila, perguntar para o médico, olha, chegou a minha hora, posso tomar aqueles 2 remedinhos? Ah, então você me recomenda outro? Ou, se houver um tempo, se tiver um período de aproximação e você achar que dá conta, porque também tem uma outra questão, que você, não sei se colocou aqui ou se colocou quando a gente conversou. O bebê, quando ele começa a mamar na mamadeira, mesmo recém-nascido, às vezes ele não acostuma com o peito depois. Então Não. tem que tomar esse cuidado, porque se você acha que vai ser natural o bebê, você se preparar, aí, sei lá, o bebê já chega com 28 dias, sei lá, 45 dias, que ainda é recém-nascido, mas já está acostumado a mamar numa mamadeira. E aí você acha que você ainda vai ter um tempo para se preparar. Quanto tempo você levou, Pri, tomando remédio pro leite descer? Então, foram 3 a 4 dias, porém, foi aquilo que eu falei. Papai já vem, papai já vai chegar. Tá aqui falando. Porém, assim, o que aconteceu? Como eu disse, eu acho que foi Deus mesmo, porque aquela virose não foi por nada. Porque o Pedro mamava, mas ele não mamava muito. Então, sabe aquela coisa que Sim, você tem até dúvida assim? Será que ele tá mamando? Será que tá sim. saindo porque a quantidade ainda era pouca? Porque foi muito rápido, né, o período de estimulação. Então, foi a questão do Plasil, e como, né, a gente comentou aqui, é importante saber. No meu caso, eu tomei porque eu estava com uma virose. Não tome isso para gerar Sim, leite, vai né? Sem, estimular, né? Não é não assim, né? façam isso. Eu soube que no meu caso aconteceu isso devido ao Plasil, mas eu tomei por necessidade mesmo daquele momento, né? E aí deu tudo certo, uma coisa ajudou a outra. Sim, sim. Isso é super importante, gente. Se preparar, consultar um médico. Eu friso bastante isso, que é para a gente não fazer. A Ó, história da Priscila foi livrinho! uma, a Isso, sua história livro! pode ser outra. Então, é um sonho. Então, corra atrás do seu sonho. Ele não vem fácil. Sim. E quanto tempo o Pedro amamentou? Quanto tempo ele ficou no Ó, peito? eu consegui, que foi bem o que você falou, eu consegui, assim, um momento legal entre eu e ele por um mês. Um mês foi o tempo que eu consegui. Depois disso, eu percebi que ele queria muito mais a mamadeira. Lembra que eu falei que eu dava um pouquinho de mamadeira e depois vinha pro peito? Ele não queria largar mais. E aí, quando eu colocava o peito, ele se irritava um pouco. Então, eu acho que mais do que o sonho de amamentar, é ter uma relação bacana com o seu filho naquele momento e entender o tempo dos dois. Assim como tem mães que até com filhos biológicos não conseguem amamentar por algum motivo, né, pessoal ou porque o bico racha, né? Cada um tem seu limite. E eu percebi que era o limite dele. Ele já estava querendo a mamadeira, porque é muito difícil essa confusão de bico, né? Sim, sim, sim. Então, e aí foi muito bom o tempo que a gente conseguiu, né? E graças a Deus ele tomou toda a vitamina que sai no comecinho, né? Foi muito bom para ele. Que bom. E deixa eu te falar, por acaso te falaram da sonda que existe, que vende em farmácia? Que você Da pode, né, translactação, colocar. né? Como? Isso, é translactação. Eu cheguei a fazer. Ah, então, isso que eu ia perguntar, porque às vezes isso também pode evitar usar um outro bico e manter o peito junto com o leite suplementar. Eu coloquei para incentivá-lo a mamar, que a enfermeira veio na minha casa. Ah, Mas depois que eu já tinha volume de leite, não precisaria mais. A questão do Pedro era a vida boa mesmo, da mamadeira. Então, por isso que chegou um momento que ele queria, sem fazer força nenhuma. E mesmo com o biquinho, ele não quis mais ali. Ele se irritava entendi. bastante. Ele era bem fominha, digamos assim. Entendi. E na mamadeira não precisa suçar tanto, né? A sucção é menor, Sim, né?
Eu acho que é só o Isso. mastigar assim levemente que o leite já sai em abundância, ok. Mas foi muito Bom, bom o momento que a gente teve. E quando, até para deixar claro, quando a gente parou, foi inclusive por orientação da enfermeira obstetra que estava auxiliando. Ela falou assim: olha, já deu o tempinho dele, eu acho que agora ele, né? Porque eu fiquei. Sabe quando você fica na dúvida? Ai, meu Deus, vou continuar, isso é o melhor para ele. Mas ela falou assim: ó, tem que ser o melhor para os dois. Agora ele já tá mais acostumado na mamadeirinha, eu acho que ele não tá querendo muito mais o mamar no peito. Mas foi muito bom. e você sentiu alguma sequela de ter que parar de dar o peito, alguma dor, o leite empedrou, alguma coisa assim? Então, eu fiquei com o seio muito cheio mesmo, mas eu naturalmente, eu acho que, porque eu parei de tomar medicação, né? Acho que a questão aí Ah, do nosso caso, eu parei de estimular. Então, com o entendi, tempo, o leitinho foi secando mesmo, eu não tive nenhum problema, não, de empedrar, nada disso. entendi. E Pri, agora, falando, tem algumas perguntas, mas daqui a pouco a gente responde, tá, gente? Tranquilo. Aguenta Ó, aí. só para avisar, recebi o aval, o Eliel, meu esposo, chegou e já levou o Pedro, então tá mais tranquilo agora, tá? Você não precisa correr Ah, tá muito, bom, não. tá bom. É, tem gente. Bom, deixa eu só terminar umas perguntas que eu tenho. Tá Você bom. agora pensa em ter outro? Como tá esse planejamento na sua Eu não vida? te contei, né? A gente conversou um pouquinho, mas eu não te contei isso. Eu não só quero ter outro, como já estou na fila por uma menina. E Já aí na estou sua na comarca fila. é demorado? Quanto tempo você esperou na fila pelo Então, a Pedro? minha comarca eu acho rápida. O Pedro foram 2 anos e 2 meses na fila. Nossa, qual que é a sua comarca? É São Miguel Paulista, aqui em São Paulo. É rápido. Que Eu achei um loucura! tempo legal, né? Sim, um tempo razoável. E a gente ouve Sim, para se relatos, às vezes, de organizar 5 anos, 7 anos, mas, partindo desse princípio, 2 anos e meio, e você quer na logo idade dele ou quer mais. recém-nascido? Você quer parelho Então, para serem o parceirinhos? meu o meu primeiro perfil, eu já coloquei até 4 anos, porque eu falei, vamos tentar um pouquinho maior no primeiro, para o segundo a gente pegar um menor para seguir o exemplo do maior. E aí, como o Pedro veio pequeno, aí eu falei, agora não tem muito o que fazer. A gente vai ter que pegar um perfil, tentar menor, aí a gente colocou de 0 a 2. Nossa, vocês vão Porque aí voltar um pouco, matar a saudade mesmo. porque eu acredito que quando o Pedro tiver com uns 3 ou 4 anos aconteça. Então, se chegar com 1 aninho e meio, 2, vai ter uma diferença assim, né? De que costuma ser irmãos mesmo, né? Na escadinha. Sim, sim. Pri, falando assim, superficialmente, o que que você acha que mudou na sua vida, do seu esposo, depois da chegada do Pedro? O que que você Ó, pode eu falar? vou, Olha, eu vou para a mamãe, vida se real prepare. aqui. Deixa eu É, falar uma coisa rapidinho. O Pedro pegou meu carregador e eu tô ficando sem bateria, tá? Então, pera aí que eu vou pedir pro meu esposo me ajudar, que ele tava aqui brincando e ele pegou. Vida real, hein, gente? Live com real. Pera só um pouquinho. certeza. Ô, Fala aí que eu vou Eliel, me deixar um ajuda a achar recadinho meu pro carregador? pessoal. Pedro pegou. Pega o fio, a tomada Gente, eu vou pegar aqui porque tá aqui descarregando. Pode ir falando aí. é o seguinte, gente, na próxima semana nós teremos uma live na quarta-feira, onde a nossa convidada, a Govinda, ela vai falar sobre a diferença da criação entre menino e menina. Então, para você que ainda não sabe, ai, será que eu pego uma menina porque menina é mais meiga? Ai, será que eu pego menino porque menino é mais prático? Ai, será que menina vai ter esses problemas que menino às vezes de ser muito acelerado? Ou então, criação. Como hoje Voltei. criar um menino e uma menina? De forma diferente ou de forma igual? Bom, a gente não está aqui para ensinar ninguém a fazer nada na vida delas, mas discutir o que é melhor ou o que pode ser pior para a criação das nossas futuras crianças do Brasil. E é isso, gente. Então a gente se vê na próxima live, que vai ser na quarta-feira, dia 22, às 8 horas, horário normal, tá? Agora a gente volta com a Priscila, nossa convidada da noite. Papai salvou, Então, achou o carregador. é, então, me conta, o que que mudou com a chegada do Pedro? Assim, você pode falar, Nossa. Lu, eu não imaginava que fosse assim, mas ficou assim e eu me adaptei. Então, se preparem, Sim. mamães, principalmente mamães de primeira viagem, mamães de bebês recém-nascidos. E aí? Olha, Lu,
assim, eu sempre gostei de criança, inclusive sempre trabalhei com criança. E quando a gente não é mãe, a gente tem a tendência de achar que tudo é fácil. Ah, comigo, que nem sobrinho, né? Comigo fica super quietinho, a mãe que não deve saber educar. A gente tem essa impressão. Então, assim, o recadinho que eu deixo para vocês é o seguinte, que aquele ditado que ser mãe é padecer no paraíso, ele é muito real. Porque, na verdade, meu, você acaba muitas vezes até, digamos assim, se anulando em favor do seu filho. Isso em questão de tempo, porque você tem que ter tempo para brincar com ele, tem que dar atenção. O Pedro está numa fase agora, eu chego muito tarde do trabalho, eu trabalho longe, trabalho o dia inteiro, mas eu chego. Nossa, ele quer atenção total, eu tenho que sentar, eu tenho que brincar com ele. Então, assim, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é muito cansativo. Então, a gente precisa estar preparado, porque cada fase da criança exige um esforço nosso. E nós, é a nossa escolha, né? Nós somos os adultos, então a gente tem que fazer o melhor como pais para eles, sim. Independentemente da rotina, né, da correria do dia a dia, a gente tem que dar o nosso melhor. A gente tem que lembrar que não foram eles, né, que pediram, né? De Sim, uma certa forma, exatamente. fomos nós que fomos atrás e nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, né? Sim, perfeito, é isso Deixa, mesmo. deixa eu entrar aqui numa pergunta que eu achei muito interessante. Ai, a Isa falou: Meu Deus, que história interessante! Amei essa história! Que legal. A Paty Teixeira. Existe alguma restrição para amamentar? Olha, pelo que eu pesquisei, não, tá? O que vai acontecer no caso da amamentação por adoção é se a pessoa tiver alguma restrição à medicação que precisa tomar para estimular. Por isso que é importante, né, já conversar com o seu médico, porque a gente acha que é uma coisa assim, nossa, eu nunca ouvi falar, eu também fiquei, meu Deus, mas dá para amamentar? Mas quando a gente conversa com o ginecologista, ele sabe. Por quê? Existem mamães que biologicamente, né, tiveram seus filhos e têm dificuldade de amamentar. E é a mesma medicação que elas precisam tomar. Então, os médicos, os ginecologistas sabem muito bem como funciona essa indução para amamentação. Legal. Gente, alguém tem mais perguntas? É isso aí, tinha a Ritinha, que já esteve aqui comigo, que é a mãe do Brian, tá falando, ó. Cada história é uma emoção diferente. Adoro acompanhar essas lindas histórias. É a sua também é linda. Gente, o Brian é uma fofura. Ele vai ser um grande perfeccionista. Acompanhem a vida dele pelo perfil da Ai, Ritinha. legal. Ah, legal, a Paty está agradecendo. Bom, gente, e então, o que a gente pode falar mais? Se alguém tem mais alguma dúvida? Pri, se você quiser falar um pouco das suas redes sociais, se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato contigo, o que você pode, se é que você pode, de repente, auxiliar nessa questão da amamentação, fala um pouco, como Sim. é que as pessoas te acham? Olha, eu não tenho um perfil, eu falo muito sobre adoção, mas é meu perfil comum, pessoal, mas fiquem à vontade. No Insta, eu tenho só um Insta do Pedro, que é o Tudo Pedrinho bem. Mendes Barbosa, quem quiser seguir, Que é esse conta um daqui, pouquinho que a aí, gente estava isso, falando na esse live. mesmo. Então tem as fotinhos, tem um pouquinho do dia a dia dele. No meu pessoal é Priscila Mendes Lima e eu divulgo muito, levanto muito a bandeira da adoção, então eu sempre coloco alguma coisa. Tem o vídeo da nossa história, tem o Ah, é vídeo verdade. Tem vídeo inteirinho, na né? íntegra, é verdade. Na íntegra, gente, é muito legal. E eu vou contar, aproveitar para contar isso, gente, que foi muito Claro. engraçado. Quando a gente chegou na maternidade, a gente colocou aquela roupa, sabe, toda, aquele, né, aquela touca nos pés, porque o Pedro estava na neonatal, para não deixar ele exposto muito tempo no berçário, porque eu fiquei imaginando, deve ser triste, né? Imagina todo mundo indo lá e aquele bebê nunca sai. Eles tiveram o cuidado de deixar ele num lugar que não fosse um lugar que todo mundo passava a todo momento. Que E legal. lá precisava dessa roupa toda. E aí, meu marido comigo, muito cara de pau. Eu acho até legal se um dia vocês quiserem um depoimento de um pai, ele é uma pessoa, é um paizão aí, Pedro, me Ah, ajuda eu vou muito. querer, deixa É, estar. é. E ele pegou muito cara de pau e falou para assistente social do hospital: ai, a gente não pode filmar?
E eu sou toda certinha. Eu falei, não, não pode, contaminação, que não sei o quê. E ela, não, tudo bem, eu filmo. E agora pensa, se não fosse a cara de pau dele, eu nunca teria esse vídeo tão marcante. Porque É mostra tudinho. Eu verdade. vou contar pra deixar, vou dar um spoiler aqui, ó. Mostra a gente no corredor, entrando, e o primeiro olhar, o primeiro contato com o nosso filho, que foi maravilhoso. E o gesto dele, né? Porque quando eu falei com ele, filho, a mamãe chegou, ele colocou as duas mãozinhas no meu rosto e todo mundo ficou assim na maternidade. Gente, ele já sentiu que a mãe dele é o amor, porque 9 dias tem o reflexo que ele teve. Colocou uma mão, depois a outra mão e já abriu a boquinha para mamar. É É coisa de emocionante Deus. aquela cena. Aquela cena Né? é Então, quem tiver incrível. a oportunidade de ver, e eu falo assim, que, Lu, que o Pedro é meu filho, né? Não é meu filho, né? Não, não fico falando, é biológico, é adotivo. Não, é meu filho. Mas eu falo que foi por meio da adoção que eu consegui, porque eu sei das dificuldades que eu tive e os temores e medos que eu tive, achando que eu nunca poderia ser mãe. Porque as pessoas enxergam a adoção muito longe, como só, a pessoa tem que ser rica, a pessoa tem que ter, sei lá, ganhar horrores, tipo, né? E assim, existem possibilidades, né? Eu trabalho, meu esposo trabalha, a gente dá o nosso melhor para dar o melhor pro Pedro, mas nós não somos ricos. Então, não desista do seu sonho, né? Continue lutando, né? A gente vai passando por obstáculos e o sonho é sim possível. Você que está assistindo essa live, eu posso te dizer, eu sonhei por muito tempo e por mais que eu tive temores, ansiedade, chorava, Dia das Mães eu ficava triste, mas o meu dia chegou e foi no tempo certo e na hora perfeita. E vai ser assim também para você. Então, quem quiser me seguir para ter um apoio, né, o que seja que vocês precisem, estou aqui para podem contar comigo. Ai, que linda. Bom, vamos ver aqui. A Paty Teixeira. Meninas, queria muito saber como foi a escolha de vocês referente ao perfil, principalmente sobre as doenças. Eu vou falar de mim, que preenchi. Paty, eu acho que isso tem que partir muito do seu coração. Quando você senta com a técnica da sua comarca, do seu fórum, ela te explica exatamente o que cada doença representa no futuro, mas tudo isso é muito hipotético ainda. Porque que nem quando me perguntaram, você aceitava crianças que tiveram negativação de sífilis? Mas o que, que isso pode gerar? Ela falou, olha, pode gerar surdez, mas isso não num primeiro momento. Às vezes é depois de 2 anos, uma coisa que se desenvolve como o autismo. O autismo é uma doença que também pode se descobrir com Sim, 2 anos, não é uma doença que você descobre no início da vida, sabe? Porque é só quando ela começa a desenvolver a coordenação motora que você percebe que existe ali uma dificuldade, aí você vai investigar e descobre. Então, não tem como você traçar um perfil baseado no perfil que outra pessoa traçou. Isso é muito de você, sim. porque você sabe o que você pode dar conta. Tem pessoas que falam, olha, eu aceito PC, que é paralisia cerebral. Tem pessoas que não aceitam por conta de condições, não só social, não só financeira, mas às vezes físico. Às vezes a pessoa já tem uma idade avançada, ela não consegue carregar uma criança para poder dar banho. E pensa, essa criança um dia pode crescer, e aí ela vai ficando pesada, e aí, como você, de repente, com uma idade um pouco mais avançada, vai conseguir dar conta dessa criança que vai depender de você a vida inteira? Entende? Então, eu acho muito particular a gente te responder com que base nós. Né? Claro, tem o perfil básico, que é filho de alcoolistas, filho de drogaditos, que no caso, o meu perfil, que eu sou do Fórum João Mendes, é o que mais tem. Então, o Sim. resto é consequência. Então, quando você sentar com a sua técnica, avalie cada questão, se você tem condição ou não de arcar com isso. A Priscila vai falar melhor do dela. No meu caso, a minha intenção era uma criança maior. Eu pensava em uma criança de 8 anos, eu pensava mesmo na adoção tardia. Mas, como a Lu falou, gente,
Isso é muito importante. Quando eu conversava com meu esposo sobre adoção, ele tinha o desejo de uma criança, ele queria ver a criança andar, ele queria ver a criança falar. Então, o que adiantava eu seguir num plano de uma criança maior, porque é pro resto da vida. O que poderia acontecer? Numa primeira situação, ele poderia olhar para mim e falar: tá vendo? Eu falei. Né? Então, a gente tem que ser muito sábio, ter uma atitude muito assim de adulto, porque nós somos os adultos, a responsabilidade é totalmente nossa. É de olhar e entender, neste momento, é esse perfil que eu dou conta, é este perfil que os dois estão de acordo, né? Porque às vezes um pensa de uma forma, outro pensa de outra, tem que entrar num consenso, né? Quando for uma adoção em casal, tem que entrar num consenso porque o filho vai ser dos dois, né? Então foi isso que aconteceu. Então ele tinha o desejo de uma criança um pouco menor, porque a gente colocou de 0 a 4, né? Ele ainda é uma idade que você ainda acompanha muita coisa, mas eu falo que assim, o presente foi no dia do meu aniversário, mas do jeitinho que o pai sonhou, né? Eu sempre amei criança, para mim não pensava assim, ah, tem que ser um bebê. Para mim é meu filho, é uma criança, então e Deus fez tudo, completou, um pouquinho do que cada um queria e veio o pacote completo que é o Pedro, nosso grande amor. Perfeito, perfeito. Olha, Galzinha Rosa. Só com bebês que se leva para casa no mesmo dia? Com crianças maiores é diferente? Depende. Porque, na verdade, eu nunca tinha visto um caso como o da Priscila, para ser bem honesta. Da pessoa já conhecer e já levar para casa. O caso dela foi muito especial, gente. Às vezes, eu conheço uma moça que é da comarca de Itaquera. Ela pegou a filhinha dela, eu não sei exatamente a idade, mas ela precisou acompanhar uns 20, 25 dias. Mas a criança dela, eu acho que ainda não anda. Eu acho que tem um ano, ou se não tem um ano, tá quase. Mas é de colo, depende muito. Então, eu acho que não. A história da Priscila realmente foi única, não dá para levar como regra. Eu acho que ela foi uma Sim. exceção, gente. Então, assim, Lu, até normalmente para tem que ser um complementar, acompanhamento. o que eu acredito que aconteceu no meu caso, tá? É, como ele já estava no hospital, tem aquela questão que a gente sabe, ai meu Deus, vai mandar para um abrigo, para quê? Então eu acho que foi muito disso. Tem alguém que está preparado, vou ligar, se a pessoa falar que pode, ok, melhor ele ir para um lar do que eu mandar para o abrigo, para ele de Sim. repente, né, ficar um pouco Aham. apegado no abrigo, ter toda aquela, para depois É. mandar para casa. Então, cada caso realmente é um caso diferente. Eu tenho até a Pri, eu não sei se ela ainda está aqui na live, mas eu tinha visto a Pri, ela participou do curso comigo e ela teve, né, o filho dela um pouquinho antes, coisa de 3 meses antes, e no caso dela, ela buscou no abrigo. Então, e era um bebê também, ele estava com 1 mês. Então, cada caso é um caso e aí a juíza vai avaliar, né, de acordo Sim. com o que é melhor para a criança, porque assim, não foi para me beneficiar. Com certeza, né, essa atitude foi porque Primeira naquele pessoa momento é a aquilo criança. seria o melhor para o Pedro. Com certeza. Até por conta da seguinte questão. Quando você vai buscar a criança no abrigo, ela já tem uma rotina. E a mãe não vai pegar um papel, um cronograma por escrito e falar: olha, aqui é só seguir esse documento. Não. A mãe, ela tem que ir lá. A mãe, quando eu digo a mãe e o pai, tá, gente? Mas os pais precisam ir no abrigo durante uma sequência de dias para entenderem como que é o dia a dia da criança. Que horas que ela acorda, que horas que ela toma café, que horas que ela toma banho, que horas que ela almoça, que horas que ela brinca, que horas que ela faz a naninha, que horas que ela vai dormir. Por quê? Porque isso tudo você vai acompanhando lá no abrigo. A criança vai se adaptando com você também, você vai se adaptando à rotina da criança, para quando você levar a criança para sua casa, você manter essa rotina da criança, para não ser uma Sim, quebra muito brusca na vida dela, porque pensa, ela já está acostumada com um espaço onde ela brinca, onde ela dorme, onde ela acorda, do nada ela vai para uma outra casa, aí ela tem uma outra rotina, é muito. Aí ela tem pessoas que ela está acostumada a ver, mas ainda não é o habitat dela. Então, assim, é uhum. muita mudança. Então, precisamos ir com calma. No caso da Pri, como ela mesma disse, o Pedro ele já estava do hospital para casa, então ele não precisou se adaptar. A Pri que estipulou a rotina dele. Sim, verdade. Ai,
K. Braga, alguma coisa assim. Queria muito amamentar, mas meu filho chegou com 6 meses e não aceita peito. Passei um É mais docinho difícil. hoje no mamilo e ele sentiu o gostinho e pronto. Saiu o doce e ele cuspiu. Talvez você esteja tentando algo que eu não sei se é possível ainda. Talvez você precise consultar um especialista, uma pessoa da área, uma enfermeira, como foi o caso que orientou a Pri, eu não sei. Aí eu não, esse conhecimento mais detalhado e técnico, só um profissional pode te orientar, tá? Como introduzir o peito aos 6 meses de idade. Não sei se é possível. Talvez seja como complemento, não sei. Que agora já também está entrando na idade de papinha, né? 6 meses. Ou é com É, ele 8? já começa a se alimentar. Eu acho que vale a pena procurar o ginecologista. Ele, Sim. ele é a melhor pessoa. O ginecologista e o pediatra, né? Que os dois juntos ali vão poder orientar melhor. E se for possível, nem que seja para um pouquinho, vai ser muito bom para os dois. Com certeza. Esse afeto materno, né? Sim, a ligação, né? Contato. Sim, sim. Ó, a Rua Underline Milma, M. Lima, tá falando, Pri, amamos você. Ai, é minha irmã, gente. E olha, Hum. Lu, a minha família, minha cunhada tem duas belas meninas irmãs adotivas, né? E a Rosana também tá na fila. Então ela tá Ê, acompanhando aí. A família. parabéns! Ó, a minha convidada da live da semana que vem tá presente, hein, gente? A Govinda. Semana que vem é você, hein? Legal. Vamos ver, vamos ver. Eita, peraí que eu apertei sem querer aqui. Ah, tem mais perguntas? A mamãe todo dia. É bom estudar sobre sífilis, está muito comum. Verdade, gente. A gente teve agora recentemente um estudo onde constatou-se que a epidemia, houve uma epidemia de sífilis muito grande nos últimos anos. Então, o risco de uma pessoa ter sífilis, às vezes nem saber, é muito grande. Então, é um exame simples de sangue, mas às vezes por conta do histórico da mãe ou do pai, porque hoje, inclusive, eu respondi uma pergunta onde as pessoas falavam: ai, mas filho de drogadito, quais são as sequelas? Não dá para saber, gente, porque Não pensa, dá. às vezes uma pessoa na rua, ela não tem um parceiro apenas, ela tem vários. Então, isso pode influenciar também numa gestação, porque às vezes não é a doença da mãe, mas pode ser a doença de um parceiro que pode ter, né, passado para a mãe naquele momento e aí a mãe engravidou dele ou de outro. Então, assim, é muito complicado julgar quais sequelas o filho de drogadito pode ter, mas que pode ter sim. E como eu falei, tem sim histórias que eu conheço de pessoas que adotaram filhos de drogaditos e que a criança veio sim com uma abstinência, tremedeira, nervosismo intenso. E teve crianças que chegaram, tiveram acompanhamento minucioso, mas hoje levam uma vida normal. Então, assim, não dá para você Cada dizer criança. que é regra. Cada caso é um caso, então o amor. O amor cura, gente. Sim. Eita, quanta pergunta. O filho dela tá com 6 meses, tive que fazer a aproximação de um mês, tá vendo? Então é isso aí, gente. Não é porque é bebê, porque pega na hora, tá? A Galzita agradeceu. Isa, oi. Renato. Eu quem o diga sobre a adaptação. Os meus foram dois, 14 e 12 anos. É, adoção tardia. Eu creio que a adaptação, Que né, Renato, lindo. seja até um pouco mais distante dessa realidade de ser apenas um mês. Eu acho que existe um período um pouco maior, porque com essa idade, se eu não me engano, Renato, me corrija se eu estiver errada, antes de haver o processo autorizado pelo juiz, né, de haver a sentença da liberação para a guarda, eu acho que o juiz pede para ouvir as crianças, para saber se elas querem ir mesmo. Aí já é uma idade que elas têm uma certa autonomia de falar eu quero ou eu não quero. Eu acho que é assim. Mas o Renato é assim, tá? Eu procurei meu ginecologista, mas ele não aceitou. Isso também depende da linha do ginecologista. Às vezes ele não acredita que leite induzido, entre aspas, possa ser saudável. Govinda linda. Semana que vem, nosso bate-papo. Ana Paula, eu estou aguardando a resposta de assistente social para o bebê de 1 mês e meio. Torçam por mim, quero muito amamentar. Estamos na torcida, Torcida. Ana Paula, vai dar tudo certo. E faça como a Pri falou, já que você já está nesse processo, se está próximo, não sei, pelo que você diz, parece que está próximo. É só fazer
A resposta para você, ou você ainda vai entrar no CNA, porque entrar no CNA ainda leva um tempo, mas se der certo, espero que você tenha todo o cuidado de procurar um médico para se preparar para a chegada do seu bebezinho, tá bom? Depois você vem aqui contar pra gente. Ah, sim, sim, o Renato acabou de confirmar o que eu imaginava. Como eles já têm, né, uma idade que eles têm uma certa autonomia ao pensar, ao falar e ao querer, então eles são ouvidos para que seja dada a sentença da guarda e depois, acredito, da adoção. Não sei se passa direto para a adoção definitiva, se primeiro pega a adoção para guarda, né, que é a provisória, e depois pega a definitiva. A Dani Desope. Boa noite. Estamos habilitados há 1 ano e meio e pensamos em mudar o perfil de 0 a 5 anos para até 7, mas temo não saber lidar com crianças mais velhas. Esse é um papo que nessa live a gente pode até dar palpite, mas a gente não tem essa experiência, né, Pri? Porque É, eu acho que há uma distância aí. De 0 a 5 anos é quase o perfil que foi a Pri, mas você viu? Como é muito, né? De 0 a 5. A Pri acabou, ela era de 0 a 4, acabou recebendo um bebê de 9 dias, então assim, tem uma distância longa aí, 4 anos. Imagina de sim. 0 a 7. Você tem entre uma criança que já está alfabetizando com uma criança que não sabe nem falar ainda. Então, eu acho que é importante, quando você estiver conversando com os técnicos da sua comarca, esclarecer muito, principalmente o psicólogo, para poder te ajudar bastante. Quais são as demandas de uma criança e como lidar com elas? Porque isso é um profissional especializado em psicologia que vai poder te ajudar. Sabe, de fazer perguntas, de provocar, de colocar numa situação do tipo, e se acontecesse isso? Como você lidaria? Que com o bebê de 1 ano, você pega no colo e resolve. Com o bebê de 7 anos, você não pega no colo e resolve. Você tem que conversar, explicar o porquê que você quer pegar no colo e levar. Entende? Mais ou menos E aí, assim. Eu falei a Lu, grosso um- modo. uma dica aqui também para ela é verificar na comarca se tem algum grupo de apoio, porque eles sempre Boa. indicam os grupos que é justamente para isso. Lá vão ter pessoas que estão na fila e pessoas que já adotaram. E essas pessoas vão contar as experiências, e aí você vai conseguir tirar algumas dúvidas ali no dia a dia, né? Alguém que tem uma criança maior, outro que tem uma menor, outro que adotou os dois perfis e vão conseguir lhe dar um direcionamento, né? Então, acho que aliar as duas coisas, grupo de apoio versus a conversa no fórum, vai ajudar bastante também. Perfeito. Renato, eu quero muito. Vamos marcar um dia para você vir contar a tua experiência aqui? Pai de dois, adoção tardia? Vai ser perfeito. Eu vou te procurar no direct, aí a gente conversa e marca. Quem mais? Bom, gente, a noite está acabando, né? A Pri daqui a pouco tem que voltar para cuidar do seu pequeno. A Dani está agradecendo a dica, tá? Então, quem chegou agora, eu agradeço muito a vocês que participaram da live hoje. Agradeço imensamente, Pri. Ah, imagina, foi um Gratidão. prazer. Foi um prazer. Olha, Falar sobre esse passou muito assunto é rápido, demais. né? Uma coisa assim que quando a gente fala daquilo que a gente gosta, a gente não sente o tempo passar, gente. Mas, Verdade. ó, ai, Giovana, que pena. Mas você vai assistir a live gravada, ela chegou agora. A live hoje começou mais tarde e vai terminar um pouquinho mais cedo em função do horário, em função que amanhã a Pri tem que acordar cedo para trabalhar, tendo o É. filhinho dela para cuidar. E olha, agradeço mais uma vez todos vocês que acompanham o canal da adoção. Fico muito feliz de ver a confiança que vocês depositam na gente para virem aqui, saberem informações, porque a gente se preocupa muito, sabe, em buscar fontes, em buscar histórias reais, situações, experiências para compartilhar. Esse é o nosso dia a dia, gente, é a nossa troca. Então, quem quiser, na próxima quarta-feira, teremos aqui a Govinda falando da diferença da criação do menino e da menina. Vai ser um bate-papo super legal, de uma pessoa incrível. Vocês vão amar conhecer a Govinda, assim como amaram conhecer a Priscila. Então, beijo a todos vocês, beijo, Pri. Dá um beijinho especial no Pedrinho, seu Pode esposo. deixar. Então, E quem e eu quiser, quero gente, quem também. chegou agora, entra lá no meu perfil, para quem chegou agora, Facebook Priscila Mendes Lima, no Insta é do Pedro, então Pedrinho Mendes Barbosa, tem o vídeo da minha história toda ali,
Quem quiser também me chamar no particular, estou aqui à disposição. E aí, sabe o que eu ia pedir? Se você me der a permissão, Claro, terminar o vídeo com a musiquinha que eu canto pro Pedro. Posso? perfeito. Pode, vai ser lindo. Até a próxima live. Terminamos com a música da Pri. É só um pedacinho, tá? Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão. Pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Beijo, pessoal!